A gente... Foi isso aqui, né, Pedro? Nós sorteamos entre a caneta e o papel do Pedro Costa. E a vencedora foi a Lu Veiga, que está aqui. Olá, vem cá, por favor, venha receber. E aqui do lado tem, vai. Aqui do lado do Pietro. Então, ele já... Posso segurar aqui? E aí, minha querida, tudo bom? Vocês que não conhecem, também é uma escritora aqui de Brasília e foi uma das contempladas. Dedicada à letra, à cultura, né? E isso deixa a gente sensibilizado, feliz, né? Verdadeiramente sensibilizado e feliz. Espero que você goste da dedicatória e do conteúdo da obra. Né? Não falta ali a Caríssima Lu Veiga, que entre a caneta e o papel, a priori, nos leva a escrever um livro da vida. Nossa, que coisa mais linda. A nossa melhor versão. A nossa melhor versão, repleta de aventuras, dignas de lembranças e gratidão. Com apreço. Nossa. Uma foto aí de vocês dois aí. É com o livro aí. Então, Pedro, eu que agradeço a honra de estar aqui. Obrigado. Eu que me sinto lisonjeada de ter sido premiada. E quando você me falou, na verdade eu nem entendi muito, né? Por quê? Porque esse é o horário do meu trabalho. Então, assim, eu gosto muito do programa, parabéns. Obrigado, obrigado mesmo. Tá riquíssimo, muito lindo o programa de vocês. E eu fiquei assim, eu ganhei e assim, ao mesmo tempo eu nem sabia que tinha sido contemplada. Quando você me falou, depois que eu vim entender. Por quê? Porque eu atendo o cliente e depois eu deixo o celular. Atendo, então não fiquei nem sabendo, né? Não continua assim. Surpresa foi legal, foi muito bom. Então, assim, depois é que eu vou lá, volto para ver o programa todinho, porque eu sou apaixonada. Ai, nossa, nós que agradecemos aí. Tipo, da custódia mesmo, não deu para mim, eu queria ir assistir, não podia, depois que eu fui ver. Ai, que legal, que legal. Nós do programa Cruzeiro Unidos agradecemos e a própria rádio também, né, por essa audiência aí que eles estão proporcionando para a gente, né, essa oportunidade. Então a gente tem que agradecer muito também a rádio DFFM. É isso aí, obrigadão. Então, vai ficar aqui do ladinho, o Pedro vai agora falar dos caminhos da palavra. Fica aí pra gente curtir aí. Vamos lá, Pietro Costa, o que você trouxe pra gente hoje, garoto? Olá, bom dia, colegas da academia, Lu Veiga, André, pessoal da rádio DFFM, os nossos ouvintes. Bom, semana passada, né, eu introduzi o caminho das palavras, né, no nosso quadro, os caminhos da palavra. A proposta para esses 2 sábados, né, findando hoje, é falar de poesia, né. O dia 14 era comumente celebrado o Dia Nacional da Poesia, dia 14 de março, mas aí houve uma alteração legislativa, passou a ser no dia 31 de outubro. E agora, aniversário de Drummond. E agora, dia 21, né, 2 dias atrás, nós tivemos a comemoração do Dia Mundial da Poesia. Né? Então, a nossa proposta é tratar propriamente da leitura e da declamação. Né? As técnicas, os pressupostos para uma boa performance na leitura poética e no recital de poemas. Né? No sábado passado eu falei da leitura poética. Né? A leitura de um poema, com efeito, ela vai exigir uma atenção, uma sensibilidade do intérprete, né? Porque o poema ele pressupõe uma lógica distinta da prosa e de outros textos, né? O poema ele tem múltiplas camadas de sentido, né? Com vários ritmos, palavras, sons. Então
normalmente ele vai demandar do intérprete leituras repetidas, reiteradas, né? E outras questões, só repisando do encontro passado, né, para a gente falar de declamação. E outras questões, né? O poema, ele tem a ver com, por exemplo, o que o poeta está falando, qual o sentimento que o poeta está ressaltando, ele está vocalizando ali, né? Qual é o tom da sua mensagem? É um tom de contemplação, de exortação, de questionamento, né? A questão da ambivalência da linguagem, né? A poesia, ela tem a prevalência, o predomínio da linguagem conotativa, a linguagem natural conotativa, o sentido figurado. Então as palavras exploram a vagueza, a ambiguidade, né? Muitas vezes para você um poema ele vai ter uma assimilação diferente a depender de quem o lê, né? E mais do que isso, a leitura de um poema ela é um diálogo. Ela é um diálogo entre o autor e o seu intérprete. Então se estabelece ali uma troca de experiência, de conhecimento, né? E quando eu falo na sensibilidade do intérprete, eu estou me referindo principalmente nessa relação dialógica, interativa, a capacidade de escuta do intérprete, né? Porque o escritor ele tem uma voz, existe uma presença por detrás das palavras, dos signos que compõem o texto poético. E a gente tem que ter muito cuidado na leitura e interpretação para não sermos traídos por ideias preconcebidas, né? É preciso ir além do texto, conhecer o poeta, a persona do poeta, não só a pessoa do poeta, mas a persona, porque um poeta pode ter várias vozes, né? Não é verdade? O Manuel Bandeira, o Drummond, o Fernando Pessoa é bem conhecido por isso, tem os heterônimos e tal. Então é preciso ter essa sagacidade, né? De perceber quem está falando ali. Até porque posso falar aqui o Cuidado Frágil é uma persona do Mauro Rocha, pode não ser a mesma persona do Angústia dos Dragões. Exatamente. Madrugada de Solidão do Vespasiano pode ser uma outra persona do que aquela que declamou outro poema hoje. Será que é o mesmo ou será que é uma outra voz? Até porque essa personalização também, né? Da lírica moderna tem isso, né? Essa despersonalização. A pessoa também despersonalizada, né? Exato. E dependendo da situação, por exemplo, o Drummond ele fala, às vezes, do amor, mas ele fala também geograficamente do que está passando na cidade, dentro da cidade. Você, ao ler o poema dele, você consegue até descrever a própria cidade que ele mora, onde ele está e tudo mais, a questão do bonde, as pessoas, né, subindo no bonde, somente as pernas. Então, assim, toda uma idealização daquele momento, daquela época, né, do que ele estava vivendo. Né? Ele faz até, por exemplo, do Chaplin, com relação à Segunda Guerra e tudo mais, aquela que é o grande ditador que o Chaplin fez. Sim, ele acaba fazendo um poema que você, ao ler, você vê nitidamente o que estava acontecendo no mundo através dessa homenagem que ele faz ao Chaplin. Então, assim, essa questão que você está falando. Você ler, né, o escritor ou o texto poético, às vezes você está até vendo uma geografia, às vezes você está sabendo o que está acontecendo na época, o que está sendo retratado. Cruz de Souza falando a questão de escravos, a questão... Tanto assim, existe aquele momento da pessoa falar daquilo, e existe também o outro lado da questão do amor, da questão dos sentimentos, que vai um pouco além e que às vezes não é relacionado ao tempo, mas de certa forma bastante atemporal, né, a qualquer momento. Eu acho que é isso. Não, excelentes contribuições, até a Florbela espanca também as facetas do amor, né? Às vezes um amor mais carnal, um amor mais platônico, né? Então
é justamente isso. A gente tem que ter toda essa sensibilidade, essa capacidade de escuta que, na atividade de leitura, né? Na leitura do poema. Bom, então a questão da declamação, né? Você tem a leitura, que envolve todos os processos de interpretação, né? Todas essas nuances, captar as nuances por trás do texto, que muitas vezes a pontuação também, se você não tiver uma atenção, um foco com a pontuação, você deixa escapar o significado ali, a proposta do poema, né? Às vezes um grande momento ali na poesia. Né? Exatamente. Então a declamação tem essa parte da leitura, né? Que é uma leitura cuidadosa, né? Eu até estou tentando me aperfeiçoar nessa arte de recitar poemas, né? Tem um canal do YouTube que eu prestigio, né? Poetas, ícones e revelação do Distrito Federal, e também esses grandes luminares aí que fizemos menção, Drummond, Flaubert Spunk e outros aí, né? Então tenho procurado ter todo esse zelo, né? Declamar, né? Como envolve interpretação, a declamação é também um ato criativo. Para mim isso está muito claro. Ao você declamar, você está recriando o poema. Né? Você está recriando o poema. Porque a partir da entonação, a partir também do seu universo simbólico, você vai colocar ali sentimentos, emoções, né? Mas tem que ter um cuidado para não trair, né, a proposta daquele texto, né, do autor mesmo. Certo. Apesar de ser uma recriação, a gente não pode esquecer que há um diálogo ali. Sim. E esse diálogo precisa ter, né, precisa ter uma harmonia. Até pelas origens, né, que remetem sempre àquela questão dramática, né? Sempre tem que ter, até a atualização do poema, no caso da declamação, tem que ter uma dramatização. Sim. Não sempre, mas tem que ter um momento também, em alguns momentos, em algumas ocasiões, você tem que também ter. Acho que o Carlos Ovídio falou, né? O cênico do cênico. Carlos Ovídio falou disso, né? Falou. Agora, na modesta avaliação, essa dramatização, a parte cênica é importante, mas ela não pode ser artificial. Porque o poeta tem uma linguagem, né? A gente tem que saber cadenciar para que a dramatização ela não ofusque o brilho do texto. Essa dramatização precisa ser equilibrada, né? Então, eu vou até recomendar esse livro, embora ele a temática não tenha como temática específica a arte poética, a linguagem da poiesis, né? Ele é universal e eu acho que tem muito a ver com a questão da declamação, que é o que nós estamos expondo hoje, a voz do escritor. É um grande conferencista, romancista e crítico literário, Álvares, né? Eu vou, como eu sempre faço, né? A gente divulga nas redes sociais as referências, as indicações, tudo minuciosamente. Eu vou colocar no blog, né? petrolemboscosta.blogspot.com. Excelente livro, maravilhoso mesmo, né? Então, a questão da declamação é importante ao intérprete ele notar, ele ter um reconhecimento, a sensibilidade de notar a presença por trás das palavras, né? Isso é uma ideia muito defendida por Álvares, né? Existe uma presença por trás das palavras, né? Então a declamação, né, tanto a parte de entonação, o ritmo que é utilizado, você abrir os ouvidos para a dança da linguagem, para o rítmico da linguagem, né, que existe, isso faz parte do poema, né? O poema não é só signo do texto, né? O poema é uma dança, é um movimento, é um devir. E ter essa sensibilidade para
realmente tem uma declamação interessante, uma declamação envolvente, né? E que respeite a dinâmica interna do poema, né? Pronunciar as palavras sem ofuscar a linguagem do poeta, né? Isso é importante também, tem a ver com a declamação. Evitar uma leitura mecânica, uma leitura fria do poema, né? A declamação, né? Ela não pode ser, por exemplo, como a mesma leitura de um texto em prosa, né? de uma sinopse de filme, de uma bula de remédio, né? Ela tem toda uma magia, né? Tem todo um encanto, porque a poesia é voltada notadamente ao encanto, não é isso? Não usar as palavras de um verso ou outro para ritmar a declamação, né? Você realmente ter a compreensão de que existe um fluxo natural ali, né? A partir das ideias, né? E atento, claro, ficarmos atentos à pontuação, à sintaxe do texto. E finalizando, né? Eu compus um poema para o dia de hoje, né? Justamente sobre a declamação, né? Um poema metalinguístico, né? Declamar é preciso. Declamar é atuar como porta-voz do clamor da psique humana. Declamar é desnudar o belo em dimensão sagrada e profana. Declamar é empoderar sonhos que dormitam na razão cartesiana. Declamar é o pulsar do sangue que gangrena na pulsão draconiana. Declamar é desatar os nós que nos tolhem de vidas generosas. Declamar é fazer do eu nós por uma convivência rica e calorosa. Declamar é manejar o arsenal de tendências e intuições altivas. Declamar é fazer viagem astral no multiverso fascinante da poesia. Declamar é divertir o pensamento em proezas e chacotas linguísticas. Declamar é sentir o pertencimento na sutileza da expressão artística. Declamar é preciso. Declamar é impreterível. Nesse mundo de injustiça e decrepitude, para nos livrar do arroubo competitivo, restituindo o lugar do ócio e quietude. Gratidão, pessoal. Maravilha, Pedro Costa, Os Caminhos da Palavra. Um abraço para Ana Studas, um abraço para Antônio Milacer, que está nos ouvindo aí, assistindo e tudo mais. Grande abraço para vocês. Hoje nós vamos sortear do Rafael Vespasiano, desse Tratado das Leis, ok? No final do programa a gente vai sortear o livro dele. E é o seguinte, a gente vai entrar no intervalo, mas daqui a pouco teremos Magu Carta Branca. Mas antes disso vocês vão escutar um pouco das músicas do Rock Brasília. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente volta com o programa Cruzeiro em Letras.